Paz do Senhor, pessoal. Hoje quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 5 apenas. Vai servir de consolo e saber que você é filho e um pai, ele nunca abandona um filho. E diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Se tem um dos personagens bíblicos que eu amo, e eu já citei até um pouquinho deles por aqui, é de José e Davi. Nós sabemos toda a trajetória deles, só que aqui Paulo, ele vai chamar a atenção, nós não sabemos na verdade, né? Essa é a verdade, não sabemos quem que foi o escritor de Hebreus, mas se eu pudesse aqui até mesmo falar, quem sabe não foi Paulo, mas como a Bíblia não fala, nós não podemos também falar. Mas é certo que esses tempos que nós temos vivido, tempos desafiosos, tempos de rumores de guerras, tempos do qual muitas crises têm acontecido, só que sobre todo esse meio, talvez você tenha passado por um luto, por uma perca, por portas fechadas, ou foi um laudo médico que você recebeu, e você acha que talvez Deus tenha abandonado você. Talvez você ache que Deus tenha te abandonado por uma traição que você passou, por uma perseguição, por uma calúnia, pela solidão de até mesmo estar sozinho, você acha que Deus te abandonou. E Davi passou por muitos momentos assim também, do qual talvez ele até tenha pensado que Deus tenha abandonado ele. José também passou por muitos momentos que talvez ele até pôde passado, né, na sua mente que talvez Deus tenha abandonado ele. Jesus passou por um momento assim também, do qual ele vai dizer na cruz do Calvário: Deus meu, por que me abandonastes? Deus meu, por que me abandonastes? E aqui talvez você possa falar, mas você deu tantos exemplos, mas e Jesus? Ele nunca se sentiu abandonado. Mas na cruz, Jesus ele se sente abandonado, mas não que Deus tenha abandonado o seu próprio filho. Mas ali Deus estava fazendo a separação do pecado. E aqui eu não estou aqui para falar do pecado em si, mas eu estou aqui para trazer isso de consolo para o teu coração. Que talvez está aí chegando perto do final do ano, e isso aqui não é um jargão, mas é a realidade de qual está chegando o final do ano e você pensa ainda, aquilo que o Senhor me prometeu, ele não cumpriu e ele me abandonou. Olha quantas coisas eu estou passando. Olha por quantas coisas eu tenho passado, meu cenário tão adverso, pessoas que me falaram que iam me ajudar e não me ajudou. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu daquilo que ele me prometeu. E eu vim aqui para te dizer que Deus, ele não abandona ninguém. Deus não abandona um filho, aquele do qual se lançou a ele. Se você aceitou Jesus na sua vida, se você tem Jesus na sua vida, se um dia você ergueu suas mãos e falou, eu aceito Jesus como meu único suficiente salvador da minha vida, você tem um pai, você não é mais órfão. Você tem um pai, você não é mais escravo, você é filho. Você agora tem um título e você recebeu um título e tem um nome. E agora você é chamado de filho. E por ser filho, o pai nunca abandona um filho. É óbvio que, né, podemos aí dizer que tem muitos pais, né, que abandonam seus filhos. Mas ainda que o seu pai terreno tenha te abandonado, a própria palavra vai nos dizer: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Em Isaías nós vemos essa verdade, que Deus não abandona um filho dele. Ainda que talvez as lutas, as guerras estão aí gritando ao seu redor, o cenário está gritando, as circunstâncias estão gritando que Deus não está com você. Eu vim te lembrar aqui que Deus, ele está com você. Ele não te abandonou. O que pode muitas das vezes acontecer é um filho que esquece de um pai. Assim como o filho pródigo, um dia ele quis sair fora da presença do pai, pedindo aquilo que lhe era devido. Ele saiu da presença do pai. Assim nós vemos também um filho que ficou. Só que o filho que sai, ele ainda se lembra até mesmo do pai. Mas lá diz que contradito isso, ele sai e se lembra do pai? Sim, ele não esqueceu que ele tinha um pai. Mas o problema também é o que estava dentro.
e se esqueceu tudo o que o pai fazia por ele. Se esqueceu do pai que ele tinha. Eu vim aqui te lembrar que você está talvez dentro da casa do Senhor e se esqueceu que tem um pai. Se esqueceu que tem alguém que deu a vida por você. Se esqueceu que alguém, Deus, deu o perfeito sacrifício por amor a você. Entregou a melhor primícia que se chama Jesus Cristo. Deus não te abandonou em nenhum momento. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou quando a porta se fechou. Deus não te abandonou quando você foi traído, quando você foi traída. Deus não te abandonou quando o laudo médico chegou e talvez o médico disse que era câncer, talvez disse que não era, não tinha mais jeito. Ou talvez até mesmo aí por um Covid e você acha que Deus ele te abandonou em tudo isso. Deus não te abandonou quando você passou por um luto, quando talvez você perdeu um ente querido. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou quando as coisas deu errada, quando talvez a sua empresa faliu. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou quando homens te rejeitaram, quando homens te deixaram no escanteio, quando você foi aí talvez bloqueado, quando você foi até esquecido. Você não foi. E você não é e jamais será abandonado por Deus. Aqueles que se lançam ao Senhor, a própria palavra vai nos dizer que Ele jamais lança um filho dele fora da presença dele. Quem se afasta dele somos nós, mas Deus está pronto e com as mãos estendidas sempre para acolher os seus filhos. Então, eu vim te lembrar aqui, você filho que está me ouvindo, você não está sozinho, você não está abandonado, ainda que você ache que você esteja abandonado, você não está abandonado. E sim, vou entrar em algo. Muitas vezes nós pecamos, nós caímos e nós temos vergonha de voltar para o nosso Pai e pedir perdão a Ele. Ficamos envergonhados e o diabo, como ele é acusador e ele faz o papel muito bem feito e não precisa de ninguém para fazer o papel dele, porque ele sabe fazer o papel dele, mas nós também como filhos, quem é que não tem pecado, como a Bíblia fala, que atire a primeira pedra? Quem é que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Quem é que não tem falhas? Quem é que não tem erros? Quem é que um dia ou talvez aí vai cair, se você não caiu, talvez vai cair, ou não falar, ou não pensar, ou não ver, ou nas atitudes, ou na postura. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas eu quero te dizer, se você pecou, você tem um pai. Você tem um pai, você tem Jesus, que é justo juiz, ele é um advogado fiel que defende a sua causa. Se você chegar a ele e falar, pai, eu pequei, eu sou réu de culpado. Saiba que o sacrifício de Jesus não foi em vão naquela cruz. Saiba que o sacrifício de Jesus não foi em vão naquela cruz. Ele se entregou por inteiro, por amor a você. Até os seus pecados ele já levou na cruz do Calvário. As suas enfermidades ele levou na cruz do Calvário. E saiba que um pai, quando um filho se lança a ele em arrependimento quebrantado, o pai simplesmente diz, filho, eu te perdoo. Eu te perdoo e não te lanço fora. Eu só estava esperando por esse momento para que você viesse da minha presença e saiba que, mesmo que você tenha caído, eu não me esqueci de você. Mesmo que você tenha pecado, eu não me esqueci de você. Mesmo que você às vezes pense em retroceder, mesmo que você ainda não tenha forças para continuar, eu não desisto de você. Na depressão, eu não te abandonei. Na síndrome do pânico, na ansiedade, eu não te abandonei. Eu estou com você. Eu estou com você para te ajudar e eu, na minha palavra, na palavra do Senhor diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, até que Jesus volte, se você por algum momento pensou na sua trajetória, na sua caminhada, que você estava caminhando sozinho, que você estava sozinho, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como uma amiga minha diz, não faltará coisa pequena e não faltará também coisas grandes. E sobre todas as coisas, o Senhor ele nos supre em todas as coisas, porque um pai não deixa um filho passar fome, não deixa um filho passar necessidade. Talvez você possa estar me falando, mas eu estou passando. A minha situação não está boa e eu estou passando. Mas se você está aqui vendo esse vídeo hoje, nesse momento, talvez você não tenha aquilo que você talvez almejou, talvez aquilo que você queria. Mas o básico e o suficiente para hoje, Deus ele te supriu. Até os pardais
O Senhor, Ele não abandona. Até os pardais, eles são supridos. Quem dirá os filhos de Deus? Os filhos de Deus, eles também são supridos, amparados, guardados, protegidos. E os filhos de Deus, eles jamais são abandonados. Os filhos de Deus, eles jamais são esquecidos. Os filhos de Deus têm um Pai presente em todo o tempo. O que muitas vezes pode acontecer, como eu falei, é o filho que abandona esse pai, que deu a vida por você e por mim. E ninguém mais poderia fazer isso por mim e por você. Somente Jesus naquela cruz do Calvário para só te lembrar e te dizer: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci, eu não abandonei aquilo que eu falei a seu respeito. Eu não te deixei quando eu fiz a minha promessa sobre a sua vida. Eu não te deixei. Eu não te abandonei em nenhum momento. Eu permaneço no trono, eu permaneço assentado cuidando daqueles que são meus. A maior preocupação dos discípulos quando Jesus ele ressuscitou e Jesus ele vai para o Pai, a maior preocupação deles era: agora nós estamos sozinhos. Mas aí Jesus alegra o coração deles dizendo: eu não vos deixo sozinho. Eis que eu deixo o meu Consolador. Até a consumação dos séculos, até que a igreja seja retirada, o Espírito Santo estará aqui, habitando dentro de nós. Nós temos um amigo bem presente, um amigo fiel. Então, não pense você que você está abandonado, não pense você que você está esquecido, e não pense você que Jesus ele te deixou. Muito pelo contrário. Quando nós nos achegamos mais perto do Senhor, mais perto dessa palavra, dessa verdade, a cada dia mais nós podemos ouvir a voz dele. Podemos ouvir a voz daquele que nos escolheu, pois a Bíblia nos diz que não fomos nós que escolhemos ele, mas foi ele quem nos escolheu. Foi Jesus que te escolheu, foi Jesus que me escolheu, foi Jesus que nos escolheu. E essa escolha não tem direito, não dá direito. Aquele do qual o Senhor ele escolheu, ele decidiu escolher para andar, para caminhar com ele, aquele do qual Jesus ele escolheu, ele diz: eu não te deixarei. Mas lá talvez tem muitos aí que não têm escolhido o Senhor. Eu também não escolhi o Senhor, mas a palavra nos diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu. Então, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, Ele também nos garante jamais nos deixar e jamais nos abandonar. Ele jamais vai nos deixar, Ele jamais vai nos abandonar. E lembre-se disso que eu estou dizendo: quem abandona somos nós, quem deixa somos nós. Jesus nunca deixa e Jesus nunca abandona. Mas todos os dias ele está aqui dizendo: eu estou contigo nessa prova, nessa tormenta, nessa tempestade que se levantou. Ainda que eu permita, eu continuo com você. Ainda que eu permita muitas coisas na sua vida para você amadurecer, para você crescer, para você dar voos mais altos, até nessas crises que você acha momentâneas, porque elas vão passar, esse deserto vai passar, essa crise ela vai passar, essa tempestade ela vai passar. O momento que você está passando, como já diz, é o momento, ele vai passar. Mas saiba que sobre todos eles, sobre desertos, vales, bonanças, vitórias e sobre a minha promessa, eu estou ao seu lado. Eu estou bem pertinho. Eu apenas só quero ouvir a tua voz. Eu apenas quero te ouvir. Você dizendo: Pai, eu estou aqui, fala comigo. Fala comigo. Um pai, ele se alegra quando um filho se chega próximo dele. E é isso que o Senhor quer hoje de você. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te ouvir. E Ele está te lembrando hoje que Ele não te abandonou, que Ele não te deixou. E Ele jamais vai te deixar. Vozes estranhas às vezes você ouve dizendo que você está abandonado, dizendo que você está esquecido, dizendo que Jesus se esqueceu de você. Olha pelas situações que você está passando. E essa voz é Satanás. É o pai da mentira, é o diabo, pois ele veio para roubar, matar e destruir. Matar até mesmo a tua fé de você não acreditar que Jesus está com você todos os dias. Mas a Bíblia, ela é muito clara: Jesus está com você todos os dias. Todos os dias ele caminha com você, todos os dias ele está ao seu lado, todos os dias ele permanece, ele está com você. Então, não ande mais como um filho abandonado, como um filho cabisbaixo. Não ande como um filho que acha que o pai se esqueceu de você. Não ande mais como um filho achando que está abandonado. Ainda que todos possam ter te abandonado, ainda que todos possam ter te deixado, existe um que nunca te deixa.
até sobre os seus erros, sobre coisas às vezes tão bestas, mas coisas também graves, assim como foi com Davi. Deus nunca abandonou ele em nenhum momento. Ainda que a espada não se apartou da casa de Davi, Deus nunca abandonou ele, em nenhum momento. Em nenhum momento Deus abandonou ele. Em nenhum momento Jesus abandonou Paulo. Quem era Paulo? De Saulo se tornou Paulo, perseguidor da igreja. Ele que perseguia a igreja, depois se tornou o perseguidor. Em nenhum momento Jesus abandonou ele. Eu trouxe algo do Velho e do Novo Testamento, para você entender que Jesus, sobre o século 21, sobre esse tempo que você está me ouvindo, Jesus não te deixa. Ele não te deixou em nenhum momento. Ele não te deixou. As lutas e as dificuldades nos cegam a tal ponto de acharmos que o Senhor nos deixou, que Ele nos abandonou. Mas eu vim te dizer e te trazer essa palavra de esperança e de consolo para o teu coração. Que, como eu comecei esse vídeo falando que talvez o final do ano está chegando, faltar tão pouco aí para o final do ano, e acha que Jesus se esqueceu de você, acha que Jesus se esqueceu a tal ponto dele te abandonar e esquecer as promessas dele sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer que ele não se esqueceu. Tudo aquilo que ele falou a seu respeito continua de pé. Ele não mudou, ele não falha, ele não retrocede, e a própria palavra vai dizer que ele não é menino para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido algo e não cumprirá? Tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir a seu tempo. E você verá a bondade de Deus, como ele sempre caminhou com você, como ele sempre caminhou contigo, em todo o tempo, caminhando, e ele jamais se esqueceu de você. Assim como as estrelas, Deus sabe como a cada uma delas se chama, sobre o nome de cada uma delas, sobre quantos peixes tem. Ele também não se esquece de você. Ele sabe o seu nome porque a Bíblia diz que os nossos nomes estão gravados na palma das mãos do Senhor. Então, toda vez, não é porque ele se esquece de olhar para a mão dele. Não. Mas você está na palma das mãos do Senhor. Você está nas palmas do Senhor. Você tem um nome escrito no livro da vida. E ele sabe sobre cada um a história que ele tem sobre cada um. E hoje ele está te dizendo, eu não te esqueci e eu jamais vou te abandonar. Essa é minha promessa, verdadeira e fiel, assim como tantas outras. Mas sobre esse dia você precisa saber, eu não te deixei e eu não te abandonei. Então alegra o teu coração, levanta a cabeça porque você é filho e você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Escravo não sabe para onde vai, não sabe nem como vai ser o amanhã. O escravo, sim, ele pode se sentir esquecido. Mas de escravo, quando você se achegou ao Senhor, ele se tornou filho, mas não escravo. E quem é filho, sabe o pai que tem. E sabe tudo aquilo que ele tem prometido e tudo aquilo que ele tem reservado e guardado para você. Como filho, ele tem te livrado, ele tem te guardado para o melhor. E você caminhará ainda muitos e muitos dias sobre essa terra ao lado do seu Pai. Essa é a certeza e a nossa esperança. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Sobre as estações, o Senhor, ele permanece conosco. Seja chuva, sol, tempestades, primaveras, outono, inverno, em todas essas estações, o Senhor, ele permanece conosco. Sobre todo o tempo que existe debaixo do céu, o Senhor, ele está conosco. Ele permanece conosco, ele permanece fiel em todo o tempo. Então, tire esse pensamento e essa ilusão de achar que você está sozinho, de achar que você está esquecido. Pois um pai, ele jamais se esquece de um filho. Jesus, ele jamais esqueceu de você. Quando Jesus estava na cruz, o Pai não esqueceu dele. Quando Jesus veio para a terra, Deus não se esqueceu dele. Quando ele foi para o deserto, Deus não se esqueceu dele. Quando ele foi batizado, Deus não se esqueceu dele. Quando os anjos enviaram um banquete depois, após passar o deserto, Deus não se esqueceu dele. Na Via Dolorosa, Deus não se esqueceu dele. No Getsêmani, Deus não se esqueceu do seu filho. Sobre os pregos, Deus não se esqueceu do seu filho. Quando ele foi apedrejado, quando ele foi cuspido, quando ele levou tantos chicotes, Deus não se esqueceu do seu filho. Mas tudo isso era permissão para que eu e você pudéssemos estar aqui. E é esse amor
Esse amor que hoje está dizendo para você, eu não me esqueci de você. Se eu tivesse me esquecido, eu não teria enviado o meu filho, a minha primícia, o meu melhor. Eu não teria entregado por amor a você. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para você. Deus não se esqueceu de você. Sobre o seu caminhar, sobre o seu deitar, sobre o seu levantar, quando Ele te criou, quando Ele te formou, de uma forma assombrosamente, maravilhosamente, é isso que o Salmista 139 vai dizer. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. As pessoas, o mundo, talvez líderes, talvez pessoas que você tenha referência, talvez amigos, talvez pai, mãe, irmãos, amigos, colegas, esqueceram de você. Mas Deus não esqueceu de você. Ele não te esqueceu e você não foi abandonado e você também não foi deixado. Pode ser deixado por outras pessoas, mas por Jesus, jamais. Abandonado por outras pessoas, mas por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Trindade, você não foi esquecido, você não foi deixado e você não foi abandonado. Então, fique com essa palavra aqui sobre o teu coração, compartilhe essa mensagem. E eu sei que Deus, Ele falará muito ao teu coração e sobre aqueles que serão muito abençoados através dessa palavra. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Não é porque Ele permite você passar por muitas circunstâncias que Ele te esqueceu. Mas Ele está dizendo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui do seu lado. Eu não te esqueci. E eu jamais te abandonei. E jamais vou te deixar. Jamais vou te abandonar. Então, filho, só descansa em mim. O meu colo está aqui, ó, a todo tempo para você. O meu colo, o meu abraço e os meus ouvidos. Fala comigo, filho. Volte, porque eu jamais te deixei. Eu jamais lanço um filho meu fora do qual aquele que se achegou a mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. E não se esqueça disso, um pai nunca abandona um filho. Jesus não te abandonou, Deus não te abandonou. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.